Brinquedo número 1. Annabelle. Talvez o brinquedo assombrado mais famoso do mundo. A verdadeira Annabelle não é nada parecida com a do filme. Ela é uma boneca Ragged feita de pano, com cabelo ruivo e um nariz em forma de triângulo, e foi baseada em uma personagem de tirinhas criada pelo ilustrador Johnny Gruelle em 1915. Em 1970, a mãe de uma estudante de enfermagem chamada Donna comprou uma dessas bonecas para ela de presente de aniversário. Nessa época ela morava em um apartamento com uma colega chamada Angie. Donna gostou bastante da boneca e deixava ela sentada em cima da cama dela como decoração. Alguns dias depois, as duas amigas começaram a perceber que alguma coisa errada estava acontecendo. Primeiro a boneca parecia mudar de posição, depois ela era encontrada em outros cômodos, mesmo que as portas estivessem fechadas. Depois disso, Donna percebeu que aquilo não parecia ser o espírito de uma menina e pediu ajuda. Ela contatou o padre de uma igreja próxima, que passou o caso para um superior que entendia mais do assunto, o padre Koch. Esse padre por sua vez contatou um casal de conhecidos que investigavam casos sobrenaturais para ajudar. Esse casal era Ed e Lorraine Warren, um casal famosíssimo no meio sobrenatural. Eles passaram a vida investigando casos de assombrações, alguns dos mais famosos que deram origem à franquia Invocação do Mal. Os Warrens explicaram para eles que aquilo não era um espírito humano, mas sim algo demoníaco que estava usando a boneca para manipular e tentar possuir uma das jovens. Os Warren decidiram levar a boneca com eles. Na casa dos Warren a boneca se manifestou várias vezes. Posteriormente a boneca foi colocada em uma caixa de vidro e levada para o Museu do Oculto, que ficava no porão da casa dos Warren e estava repleto de objetos considerados assombrados ou amaldiçoados. Lorraine disse que Annabelle era, de longe, o objeto mais assombrado que tinha em seu museu. Brinquedo número 2. Robert. No início do século XX, em uma casa na Flórida, um garoto chamado Eugene Robert Otto ganhou de presente um boneco feito à mão. Ele rapidamente se apegou a ele e passou a chamar o boneco de Robert. Não demorou muito para que as coisas ficassem estranhas. Robert apareceria em locais diferentes de onde tinha sido deixado e os pais de Eugene ouviam o garoto conversando com o boneco e uma voz diferente respondendo. Ele também era visto andando pela casa e sentado na frente de uma das janelas do quarto do Eugene, como se estivesse observando o movimento da rua. Anos depois, quando as crianças do bairro contavam que viam Robert olhando para elas da janela do antigo quarto do Eugene. Ele disse que era impossível, porque o boneco estava trancado no sótão, mas mesmo assim decidiu checar. Para sua surpresa, o boneco realmente estava no quarto, olhando pela janela. Depois de um tempo os pais decidiram doar o boneco para o Museu Fort East Martello, onde está até hoje. Segundo os visitantes do museu, é preciso pedir permissão para fotografar Robert. Caso isso seja desrespeitado, as câmeras não funcionam ou as imagens saem todas borradas. Brinquedo número 3. Boneco do Elmo. Em 2005 a Fisher-Price lançou o Elmo, Knows Your Name, um boneco do Elmo da Vila Sésamo personalizável que sabia mais de 15.000 nomes e podia falar 100 frases personalizadas, bastava conectar ele no PC e configurar. A família Bowman, de Lithia, na Flórida, comprou o brinquedo para seu filho de 2 anos chamado James. O problema começou quando as pilhas dele foram trocadas. A partir daí, o boneco começou a repetir a frase "Mate James" para o espanto de todos. Para piorar, como o garoto ainda era muito pequeno e não entendia direito aquilo, ele começou a repetir a frase para o desespero da sua mãe, Melissa. Em reportagem para o canal Fox News, Melissa disse: "Não é algo que você pensaria que sairia de um brinquedo." A fabricante recolheu o boneco e emitiu um voucher de troca, mas o que levou o boneco a começar a ameaçar o garoto ainda é um mistério. Se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Brinquedo número 4, Evil Stick. Em 2014, uma mãe em Dayton, Ohio, comprou um brinquedo aparentemente comum para sua filha, uma varinha mágica com uma grande flor na ponta e que prometia tocar músicas fofas. O brinquedo e a embalagem eram coloridos e tinham personagens de anime, e talvez seja por isso que ela não percebeu que o brinquedo se chamava Evil Stick,
Varinha do Mal. Quando a criança foi brincar, eles descobriram que, ao invés de tocar música, o brinquedo soltava uma gargalhada macabra, e ao retirar um papel metálico que simulava um espelho havia uma imagem horrível de uma mulher com olhos vermelhos e dentes de vampiro se cortando com uma faca. A história tomou conta da internet e depois dos jornais. Pais furiosos encontraram outros modelos com outras fotos e pediram para que o brinquedo fosse retirado das prateleiras. O dono da loja onde o brinquedo foi comprado se limitou a dizer que aquilo era um brinquedo chinês barato vendido por $1 e culpou a mãe dizendo que ela deveria esperar por aquilo quando comprou um brinquedo com aquele nome. Brinquedo número 5. Converse com o seu anjo. Se você costuma ver filmes de terror ou pesquisar sobre o ocultismo, deve conhecer o que é uma tábua Ouija, um artefato que consiste em uma tábua com letras e números e é usado para se comunicar com espíritos. Por algum motivo, a estrela achou que seria interessante lançar uma versão infantil da tábua Ouija e criou o jogo Converse com o seu anjo, que prometia para as crianças a possibilidade de conversar com o anjo da guarda delas. Segundo o manual do jogo, ele foi criado com a ajuda da escritora Mônica Bonfiglio, especialista em anjos, almas gêmeas, vida após morte, cabala, regressão de memória, numerologia, salmos e etc. Por motivos óbvios, o jogo causou muita polêmica e logo foi descontinuado. Ao ser questionado sobre o tema sensível e a polêmica do jogo, a estrela disse que não havia problema porque a idade indicativa era de 10 anos. Brinquedo número 6. Boneca da Xuxa. De todas as apresentadoras infantis que tivemos no país, com certeza a Xuxa foi a que mais teve sucesso, no ar desde 1983, com 20 filmes, 36 álbuns, 30 milhões de cópias vendidas, 217 discos de ouro, 12 troféus imprensa, 6 indicações ao Grammy, tendo ganhado 2 e muito mais. Em 1987, Xuxa fechou uma parceria com a Mimo, a mesma do boneco do Fofão, e lançou a sua boneca, que foi um sucesso instantâneo, com mais de 800 mil unidades vendidas. Com tanto prestígio, começou a surgir um rumor de que a apresentadora tinha feito um pacto com o diabo para garantir fama e fortuna, e que você podia encontrar mensagens satânicas se ouvisse seus discos ao contrário. Mas o pior teria acontecido na cidade de Sorocaba, SP, quando uma garota de 2 anos começou a pedir uma boneca da Xuxa para sua mãe, que não podia comprar pois estava desempregada. Irritada com a insistência da filha, ela teria dito que só conseguia comprar se o diabo mandasse o dinheiro. A mulher acabou conseguindo dinheiro e comprado o brinquedo, porém, a sua filha passou a ter pesadelos constantes quando a boneca dormia com ela. Além disso, as unhas da boneca teriam crescido e ela teria atacado a menina. A história se espalhou e foi parar nos jornais, e o mais bizarro, a história acabou virando lenda urbana, e a própria Xuxa decidiu tirar sarro da situação. Brinquedo número 7. Boneco do Fofão. Em 1983, a TV Globo lançou o programa Balão Mágico, que na época era apresentado pelos integrantes da banda Balão Mágico junto com um personagem humanoide chamado Fofão, que usava uma jardineira azul e tinha bochechas enormes. Apesar de ter um conceito meio assustador, o personagem fez bastante sucesso na época e ganhou um programa próprio na Band 3 anos depois. Com a popularidade do personagem, a fabricante Mimo decidiu criar um boneco do Fofão, que foi um sucesso comercial com mais de 4 milhões de unidades vendidas. No entanto, algum tempo depois surgiu um boato de que existia um punhal negro dentro do brinquedo, gerando uma verdadeira histeria coletiva. Alguns diziam que o objeto era inserido para que o boneco atacasse as crianças durante a noite, outros diziam que aquilo era resultado de um pacto que o ator Orival Pessini, intérprete do Fofão, havia feito com o diabo para conseguir fama e dinheiro. A tal adaga era na verdade uma haste de sustentação para que a cabeça do boneco ficasse fixa, já que o interior era preenchido somente com bolinhas de isopor. Ninguém sabe direito de onde veio o boato, mas duas hipóteses curiosas são a de foi algum grupo religioso ou alguém de alguma das emissoras concorrentes da Band para manchar a imagem do personagem. Você já imaginou a possibilidade de conquistar uma renda extra de R$3.000 em apenas um mês? Se a resposta é sim, você está prestes a embarcar em uma jornada transformadora.
Apresento a vocês um e-book com 21 formas infalíveis de ganhar R$ 3.000 em apenas um mês. Não se prenda a uma única fonte de renda. Este e-book oferece 21 formas distintas de alcançar o seu objetivo financeiro. Cada estratégia é apresentada de maneira clara e detalhada, com instruções passo a passo sobre como implementar cada uma delas. Todas as formas apresentadas foram testadas e comprovadas por indivíduos que buscaram a independência financeira, assim como vocês. Mas vale lembrar, galera, assim como tudo na vida, tudo tem um início e aqui o seu resultado vem da sua dedicação, ou seja, o quanto você está disposto a se dedicar vai resultar no retorno financeiro que você vai ter. Quanto mais tempo se dedicar a isso, mais dinheiro você terá. Não perca mais tempo sonhando com uma vida financeira melhor. Este e-book é o seu guia prático para transformar sonhos em realidade. Link no comentário fixado.